Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Pode Animar. Pois bem, a animação que eu trarei para vocês hoje é uma animação para continuar o mês de outubro, já que o mês de outubro é o mês das crianças. E com isso, trago para vocês uma animação que pode ser vista juntamente com a família, com todos os integrantes da família, pai, mãe, avó, filhos, cachorro, o que você tiver como integrante da família. E essa animação nada mais nada menos que O Gigante de Ferro. Essa animação é a estreia de Brad Bird na direção de um longa, certo? Para quem não conseguiu relacionar o nome à obra, ele fez também Os Incríveis, então o cara sabe o que está fazendo, e esse foi o primeiro filme que ele é diretor do filme, e uma direção muito bem feita, um filme muito legal. A animação conta a história de Hogarth Hughes, um menino que vive mais ou menos em Minnesota, uma cidade de Minnesota, né, Iron Rock, que, né, se não estiver enganado o nome da cidade, e ele vive nessa cidade e ele e a mãe Anne, né? E os dois moram sozinhos. Não fala muito do que aconteceu com o pai dele, só mostra que os dois moram juntos, né? E eles vivem nisso. E ela é garçonete de um restaurante. E em determinada noite, como outras noites que já antecederam e que também vão vir depois, ela tem que trabalhar até tarde, deixando o jovem Hughes sozinho em casa. Nisso, ele está assistindo lá seus filmes, de repente ele ouve um barulho e vai atrás ver o que aconteceu. A hora que ele vai atrás, ele descobre o Gigante de Ferro, o gigante da história, que é um ser extraterrestre que cai na Terra. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay. E é um ser vivo, apesar de ser metal, apesar de ser um robô, a gente percebe que ele é um ser vivo, pois ele pensa de certa forma, ele sabe falar, ele vai aprendendo a falar com o Hughes e ele precisa se alimentar de metal para sobreviver. Então ele come, ele dorme, aquela, né, meio Transformers, né? Que ele tem que comer e dormir, né? Ele é um ser metálico, mas que é um ser vivo, vamos dizer assim. E nisso acaba acontecendo uma amizade improvável. Neste meio tempo, um oficial do governo, né, o Muzzler, ele aparece e quer descobrir o que está acontecendo. Porque o gigante, até ele conhecer o Hogarth, ele acaba fazendo algumas coisas que deixam todo mundo perplexo e aí começa a levantar suspeita. E o filme mostra essa amizade entre os dois. Com isso, a gente vê essa história desenrolando e é claro que ele é um menino, ele não ia, né, viver só ele, o robô escondido, mais um robô gigante de mais ou menos 30 metros, não tinha como ser escondido. Com isso, ele acaba escondendo o robô no ferro velho de um amigo e ali você descobre que o robô ele é uma arma, mas ele quer ser mais do que uma arma. E uma frase que ele é dito muito durante todo o longa é que ele fala, o Hughes, né, o Hogarth fala para ele que você é o que você quiser ser, né? E essa frase fica muito, muito, muito gravada, né, no filme. Você percebe isso. Tanto que o robô, ao invés de querer ser uma arma, ele quer ser o Superman. E ali, nós, além do Superman, que é dito bem falado, os nomes ali, Superman, tem outros a gente tem outros easter eggs, vamos falar por assim dizer, dentro do longa, né? Temos outras homenagens, aí a gente pode, vixe, eu vou ficar, se for ver todas as referências que tem, temos referência a Alien, temos referência, né? Invasão, tudo, temos referência a ET, o extraterrestre, temos referência ao Superman, como eu disse, como muitas outras obras. O filme é muito legal, o longa é muito legal, e o primeiro ponto que já vou deixar aqui é a animação em si. Foi usadas duas técnicas de animação neste longa. É a animação que mexe, que mistura um pouco da animação old school com a computação gráfica, trazendo um longa 2D onde você não percebe muito a diferença, nem a transição entre a qualidade gráfica de uma nem do outro. Você não consegue diferenciar muito o que é computação gráfica, o que é clássico ali, o 2D, e fica muito, muito legal. Ele soube mesclar isso bem. O segundo ponto, é óbvio, é a história que mostra
no caso, Bird quis mostrar que uma arma não quer ser arma. E a época que ele escolhe isso é muito interessante, que na época de 1950, né, ali nos anos 50, 57, se não estiver enganado, e é a época da Guerra Fria. E mostra muito, e a Guerra Fria era muito sobre isso, sobre armas, sobre guerra, e você vê uma arma, porque o robô, em determinado momento, você vai perceber que ele realmente é uma arma, só que ele não quer ser uma arma, ele decide ser outra coisa, ele quer ser outra coisa. É aí que eu falo a vocês, por exemplo, o Superman, que é muito bem dito isso, ele prefere ser o Superman a ser outra coisa. E no caso, ele mostra muitos detalhes da Guerra Fria, como estava aquela loucura, aquela insanidade de qualquer coisa, podia ser a União Soviética entrando nos domínios americanos, é mostrado o Sputnik como primeiro satélite, e isso é muito entrado em voga, porque o Sputnik pode ser. Então, mostra muito a loucura que alguns americanos estavam vendo naquela época, que qualquer coisa, vamos atirar primeiro e conversar depois. Esse é o segundo ponto da história. Essa história que foi muito bem escrita. O Bird, ele escreveu essa história um pouco também depois da morte da sua irmã. Ele teve, nesse meio decorrer, a irmã dele faleceu, e com isso, principalmente por isso, ele quis contar a história de uma arma que não quer ser arma, né? E é muito legal isso. Sem contar o elenco, né? O elenco aí, a gente tem a Jennifer Aniston como a mãe do Hogarth. A gente tem o Vin Diesel, né? Se você lembra, o Vin Diesel fez o Groot. Não, ele também fez o Homem de Ferro. Você percebe que ele, desde lá, ele tem as manhas para falar estranho, para falar bagunçado. Então a gente tem aí como os nomes mais importantes desse longa, a Jennifer Aniston e o Vin Diesel. Sim, temos outros nomes. Temos o Christopher McDonald como o agente, o menino, quem faz é o Eli Marienthal, não sei se é esse o nome dele, Marienthal, alguma coisa assim, quem faz, mas os nomes mais conhecidos da época, vamos pôr assim, seriam os três, né? O McDonald, que já era um ator conhecido na época, o Vin Diesel, que veio a ser conhecido muito tempo depois, não muito tempo, mas veio conhecido há tempos depois, sim, isso fazer o boom, e a Jennifer Aniston como a mãe dele. A história é maravilhosa, a história é muito bem contada, mostra desde, como eu disse, a sandice, a falta de sanidade de algumas pessoas devido à Guerra Fria, devido ao ano que se passa, e ao mesmo tempo mostra a ingenuidade, né, de Hogarth, porque ele é uma criança e ele se depara e tem um certo medo do gigante no começo, mas depois ele resolve fazê-lo dele amigo e protegê-lo da melhor forma possível. E sem contar, como eu disse, as referências. A referência também é um outro ponto, porque você tem referência a Frankenstein, você tem referência, de novo, eu vou falar, ao ET, ao Superman, a Alien, até Nausicaa na Terra do Vento. Você tem várias referências nesse longa. E se você prestar atenção, você vai perceber que elas estão ali, que ele faz essa homenagem, né? Ele faz essa homenagem maravilhosa. Então, essa é a animação que eu deixo para vocês hoje, para vocês assistirem. Assista, vale a pena, tem 1h26 apenas. A história é muito bem costurada, não tem barriga. Eu acho até mesmo por causa do tempo, se eles fizessem uma barriga nisso, então a história seria horrível, mas não, ele consegue fazer a história fluida, desenhar tudo, mostrar tudo que ele tem para mostrar, entregar tudo que ele precisa mostrar, né? E o principal dessa história que deixou para mim você é aquilo que você deseja ser. Não é porque as pessoas dizem que você é alguma coisa ou falam que você é aquilo, que você realmente precisa ser aquilo. E é isso que a história do longa tenta mostrar durante todo o longa, que você é aquilo o que você desejar ser. Esta é a animação que eu deixo para a semana, O Gigante de Ferro de 1997, né? Lembrando você, se você curte o canal, a gente tá aí todo dia com uma programação para você. Então, se você curte o canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, que isso faz a gente chegar para outras pessoas e faz a gente crescer cada vez mais. Avise os amigos também, estamos aí de segunda a segunda com uma programação para você. Segunda-feira, nosso podcast gravado ao vivo, terça-feira,
Pod News, as notícias das semanas comentadas. Na quarta-feira nós temos o Pode Aprofundar, aprofundando um tema que foi dito em algum momento na cultura pop, mas não foi aprofundado. Depois disso nós temos também, na quinta-feira, o Pode Entrevistar, entrevistando alguém da cultura pop. Na sexta-feira tem eu no Pode Animar para vocês, entrando no final de semana. Sábado, Pode Debater quadro a quadro. No domingo, o Pode Resenhar, com alguns drops do Amálio Damas no Pode Resenhar durante a semana, mostrando o que ele leu, o que ele gostou e o que ele quer mostrar para você. Como eu disse, além disso, se você quiser nos apoiar, nós temos uma campanha de Apoia-se, onde você pode nos apoiar com valores de 2 a 10 reais. Dependendo onde você mora, se você for comprar pão no Brasil de hoje, nem muito pão você leva. É perigoso você levar um filão só para casa e olha lá. Então, se você quiser nos apoiar a chegar mais gente, a fazer isso com mais primor e ajudar nós a crescer cada vez mais, é só ir lá em apoia.se/podebater e nos ajudar. Com isso, eu digo para vocês, tenham um bom final de semana e bom dia, boa tarde, boa noite.